ouvir a palavra do Senhor Jesus? Amém? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Eu quero vocês bem animados, bem felizes e prestando bastante atenção na palavra de Deus, porque com certeza ela vai te ajudar. Vamos lá, povo de Deus. Está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu já expliquei, mas brevemente eu digo: santificação é separação. Grava muito bem isso. É nos separar. Nós estamos aqui na terra em meio a muitas pessoas, e algumas dessas pessoas, a maioria, fazem coisas que desagradam a Deus. E o que nós cristãos temos que fazer? Diferentemente dessas pessoas, nós temos que andar de acordo com a palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos um Deus que nos chamou, e Ele é santo. E assim como Ele é santo, importa também que nós sejamos. Ou seja, se eu quero ser parecido com Jesus, parecido com Cristo, então eu tenho que ser parecido na sua santidade. Eu tenho que andar como o meu Senhor andou quando Ele veio aqui na terra. Vamos agora à primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Eu estou correndo um pouco porque esse assunto já foi abordado nos outros domingos. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. A relação aqui de alguns pecados que são considerados pecados para a morte. Por quê, pastor? Porque eles causarão a separação definitiva do ser humano de Deus. Então, esse tipo de pecado, coisas parecidas, vão separar definitivamente o ser humano de Deus. Veja bem, até então nós estamos ligados a Deus por uma espécie de cordão umbilical espiritual. Você não vê, mas você está ligado a Deus. Você pode ser a pior pessoa do mundo, mas ainda assim você tem esse cordão com o Senhor. Mas um dia, virá um grande julgamento. E nesse julgamento é que nós seremos absolvidos ou condenados. E com a condenação virá esse corte, o corte definitivo. Vai cortar esse cordão umbilical espiritual e a pessoa será separada para todo sempre do Senhor. E quais são esses pecados? Vamos lá. Capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Serão separados definitivamente. E eu tenho dito, esses pecados estão roubando a nossa santidade. Essas práticas estão roubando a nossa santidade. Você que anda praticando essas coisas, ao invés de estar se separando, você está se misturando. Você está se tornando a todos esses que praticam o mal. E o que vai acontecer? Veja aqui no capítulo 3, volta aí, mesmo livro, no capítulo 3, versículo 16, já estamos entrando em matéria nova, tá? É o tema de hoje, o assunto que será abordado hoje. Capítulo 3, versículo 16, diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é o quê? É santo. Querendo ou não, o templo de Deus, veja bem, o templo de Deus não é aqui, essas paredes, esse forro, esse teto, esse piso, não. O templo de Deus somos nós, sou eu, é você. Se nós destruirmos esse templo, ele diz aqui, que ele nos destruirá. Ele diz aqui, querendo ou não, esse templo precisa ser santo. Não é uma escolha que temos. Já que Deus me deu a vida, me deu esse corpo, então eu posso ser santo, como eu posso não ser. Não, está errado. Eu não tenho escolha. A santidade é uma coisa que Deus impõe a todos nós. Eu até comentei domingo passado. Eu não posso fazer com o meu corpo o que eu bem quiser. Vou sair por aí fazendo o que eu quiser com o meu corpo, aprontando poucas e boas, fumando, cheirando, injetando droga na veia, né? Ficando doidão, acabando com o templo de Deus. Está errado. Esse templo qual você possui, aliás, momentaneamente possui, que é de Deus, ele precisa ser santo, precisa ser bem cuidado. Se você destruir esse templo, Deus vai destruir você. Pastor, não diga isso, está escrito aqui, se você ler com carinho o versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então dá para andar por aí fazendo o que quer com o seu corpo? Não dá. O outro enche o seu corpo de tatuagem. Aí alguém vem e pergunta: pastor, o senhor concorda com isso? Definitivamente não. Mas eu explico. Vamos supor que você vá numa imobiliária e compre uma casa nova, zerada. Você gasta aí uns 150 mil a 200, uma casa mais ou menos, uma casa razoável, bem pintada, com acabamento de primeira. Aí você chega lá, no primeiro dia que você vai morar na sua casa, você compra uma lata de tinta, dessa de spray, aí você sai pinchando todas as paredes da casa, você faz lá uma sujeira tremenda. Acabou uma lata, você pega outra e suja mais. E aí eu pergunto para você, quanto tempo você vai aguentar morando naquela casa daquele jeito? Quanto tempo? Você vai e compra uma casa nova e enche ela de pinchação? Claro que não, ninguém faz isso, ninguém quer isso, ninguém aceita isso. E quanto a nós que somos o templo de Deus, a casa de Deus, imagina você sendo uma casa, você vai encher ela toda de pinchação e Deus vai se agradar disso? É claro que tem alguns aí que se acham muito entendidos, que defendem essa prática por pessoas cristãs. Eu digo, não faz sentido, não tem lógica uma coisa dessa, mas vamos supor, se um dia nascesse uma criança que já viesse com os braços, as pernas, as costas, a cabeça pintada, como fazem aí essas pessoas que têm esse tipo de prática de colocar tatuagem no corpo. Imagina você, Deus é tão maravilhoso que a pessoa quando nasce, ou ela nasce branca, ou ela nasce preta, ou nasce amarela. Ou sei lá, rosada, qualquer outra cor, mas nasce com uma cor só, né? Mas vamos supor, a mamãe esperou 9 meses na barriga, ali no ventre, aquele bebê. Aí quando nasce branquinho com os braços pretos. Oh, que bonitinho! Nasceu branquinho, mas os braços tudo preto. Que nem esses jogadores de futebol fazem agora, você já viu? Da mão até o ombro é tudo preto, né? Aí as costas... A mãe olha assim, mas que bonitinho, já nasceu tatuado. Alguém ia gostar disso? Ninguém ia gostar, nem Deus gosta, irmãos. Não é ser ultrapassado, não é ter uma visão
antiquada das coisas, é que não faz sentido, não tem lógica nós fazermos tais marcas em nossos corpos, mesmo porque os nossos corpos não são nossos. Esse templo que nós estamos nos referindo é de Deus e não de você, não meu. Eu não vou encher a minha casa de tatuagem ou a casa dele de tatuagem, de pinchação, e ele vai achar bonito? Não vai. Se você destruir esse templo, ele vai destruir você. Ah, mas o pastor fulano falou que pode. Se você quer ir atrás dele, vai. Eu vou atrás de Jesus e da palavra. É uma opção sua, tá? Eu não quero criar polêmica, mas esse templo o qual você diz ser seu é de Deus. E se você não cuidar bem dele, você pode pagar um preço alto. E aí eu quero mostrar para você algo que Deus fez com o povo dele. Falando nessa separação, falando em nós nos santificarmos, vá lá em Gênesis 17 agora. Diz assim: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro, que não for da sua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho, com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Deus faz aqui um concerto com o seu povo. Ele até explica isso aqui no versículo 10. Nós lemos do versículo 12, mas vamos ler o 10 e o 11 também. Diz assim, ó: este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. A aliança que Deus fez com o povo dele foi a seguinte: eu vou marcar vocês. Para quê? Para separar. Eu tenho falado isso, que nós estamos em meio a todos os homens, a humanidade. Então Deus resolveu marcar o povo dele para separar dos demais. Quando ele olhasse para a terra, ele veria os seus, né? Essa marca chamaria a atenção de Deus. O que ele fez? O que é a circuncisão? A circuncisão era um corte que seria feito no órgão genital masculino. Só o macho era circuncidado, a fêmea não. Vai prestando atenção nisso porque é importante. Esse corte sarava, era cortada uma pele que sobrava ali no órgão genital masculino, né? Uma pele que cobria ali a glande, e ali era cortado, depois cicatrizava, ficava a marca, num lugar íntimo, que só a pessoa via, talvez o cônjuge também, e Deus. Presta atenção que isso aqui é importante, só Deus, a pessoa, e talvez o cônjuge sabia dessa marca, mas Deus, quando via alguém com aquela marca, dizia: essa pessoa é minha. Essa circuncisão era tão séria e tão importante que Deus falou o seguinte: o macho que não for circuncidado será extirpado. O que quer dizer? Morto, tirado do meio de nós. Então, o povo de Deus tinha que passar pela circuncisão, o macho. E ainda é assim, mas eu vou mostrar para você daqui a pouco como que é a nova circuncisão. Mas deixa eu mostrar o exemplo de um personagem muito importante, Moisés. Vamos lá em Êxodo capítulo 4. Capítulo 4, versículo 24. Antes, deixa eu fazer uma breve recapitulação dos fatos. Moisés nasceu num período em que o faraó do Egito
percebera que o povo de Deus estava crescendo muito, e se multiplicando, e se tornando forte, e até mais poderoso do que os próprios egípcios. Eles estavam habitando lá no Egito. E aí Faraó deu uma ordem: todo menino que nascer macho, toda criança que nascer macho, deve ser morta, né? Primeiro as parteiras hebreias conseguiram ali não cumprir essa ordem, mas depois Faraó intensificou para que fosse feito conforme ele havia ordenado. E quando nasceu Moisés, a mãe dele conseguiu esconder ele ainda por 3 meses. Deu de mamar a ele, mas ela não poderia ficar com ele. O que ela fez? Colocou ele num cestinho, numa arca, e pôs no rio Nilo. E ali banhava no rio Nilo, todos os dias, a princesa, a filha do faraó, que encontrou Moisés. E aí a menina, a irmã de Moisés, a Miriam, foi até ela e disse: você não quer uma ama para ele? Ela disse: eu quero. Aí ela foi chamar a própria mãe de Moisés, e ela deu Moisés para a ama, no caso a mãe dele: cria para mim, quando ele tiver já grande, você traz. Foi que ela trouxe ele já grande, e ele foi criado no palácio de Faraó como um príncipe herdeiro. Ele aprendeu tudo ali: a ler, escrever, artes marciais, manejar uma espada. Ele aprendeu a negociar. Ele foi instruído para ser um possível sucessor do trono do Egito. Quando ele fez 40 anos, ele começou a entender o sofrimento do seu povo. Ele soube que era hebreu e começou a entender o sofrimento do seu povo. Ele viu lá um soldado romano oprimindo um hebreu e foi lá tomar satisfação, acabou matando aquele homem. E quando ele foi descoberto, ele fugiu, foi para o deserto, onde ele passou 40 anos também. Ele conheceu um homem chamado Jetro, que tinha 7 filhas, e casou com uma delas, a Zípora. Por que eu estou fazendo esse breve resumo? Para chegar aqui a este ponto. Ele teve filhos com a Zípora, ali no deserto, e quando ele fizera 80 anos, Deus apareceu a ele, falando que precisaria dele para tirar o povo de Israel do Egito. E ele aceitou. Depois de uma certa luta que Deus teve com ele, ele aceitou, falou com o sogro e disse: meu sogro, eu estou voltando para o Egito, eu vou levar minha mulher, meus filhos. E aí o sogro concordou. Só que nessa ida para o Egito, Deus apareceu a Moisés. Vamos ao versículo 24. Diz aqui, e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Olha que coisa. Deus havia acabado de aparecer a ele e feito toda aquela proposta de ele ser o libertador de Israel, e ele aceitou, Presta atenção, ele aceitou, ele estava obedecendo, ele voltara para o Egito. No meio do caminho, Deus apareceu a ele, e a Bíblia diz aqui que ele o quis matar. Deus quis matar a Moisés. Mas por quê, pastor? Veja o versículo seguinte: então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Olha o porquê Deus apareceu a Moisés e quis matá-lo. Porque ele não havia circuncidado seu filho. O seu filho estava indo com ele ali, naquela jornada, o Gerson, e ele não era circuncidado. Quando Deus apareceu e disse: Moisés, eu vou matar você. E aí a Zípora, vendo tudo aquilo ali, correu, pegou uma pedra pontiaguda e ela mesma fez a circuncisão do seu filho. No versículo 26, e desviou-se dele. Então ela disse:
esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Deus levava tão sério a questão da circuncisão, e leva, aliás, que o próprio Moisés, escolhido por ele, morreria por falta dessa obediência, por falta de fazer aquilo que Deus já havia ordenado por conserto com o seu povo. Então essa circuncisão é muito séria e é muito importante. Vamos lá em Lucas 2, versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21 diz assim, E, quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito seria consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o despojo na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então o próprio Senhor Jesus, que é Deus, como nós sabemos, que estava encarnado aqui na terra, ou seja, em carne e osso, teve que se circuncidar, teve que passar pela circuncisão. Essa marca é importantíssima. A circuncisão, diga-se de passagem, era o termo usado na antiga aliança, igual à santificação. No passado não se referia a um judeu ou a um hebreu como santo ou como santificado, mas sim como circuncidado. Naquela época, alguém que era santo era chamado de circuncidado. É a mesma coisa da nova aliança. Nós chamamos de santo ou de santificado aquele que se separa para Deus, o que recebe essa marca no corpo. E aí é que eu quero chegar aqui a essa explicação, Romanos 2, 25. Agora eu vou falar para você que a circuncisão continua valendo e Deus ainda age com a mesma seriedade que agiu no passado. Só que tem uma diferença, a circuncisão sofreu essa mutação. Primeiro, deixou de ser chamada assim, circuncisão, para ser chamada de santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A mesma coisa, sem a circuncisão, Deus não tinha aquela pessoa como alguém que fizesse parte do povo dele. Então veja bem, capítulo 2, versículo 25, diz assim, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Aí ele vai explicar, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração. Olha aí, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então essa circuncisão continua valendo, viu? Talvez você já ouviu alguém falar que não precisa circuncidar-se mais. É verdade, aquela circuncisão que era feita na carne, não. Mas essa que o próprio Deus faz,
essa marca que o próprio Deus faz. A circuncisão agora é no coração, e a marca é feita no próprio espírito. E essa é mais poderosa do que aquela, porque o espírito humano não tem fim. O espírito humano é imortal. Se essa marca for feita, vai durar para sempre. Aquela outra durava até o dia da morte. Como Abraão, Isaque, Jacó foram circuncidados e morreram, a carne apodreceu e virou pó, cinzas, aquela marca foi embora, deixou de existir. A nossa não. A nossa vai existir para sempre. E essa circuncisão não é mais feita por pessoas, por seres humanos, nem por sacerdotes, mas sim pelo próprio Deus. E como que eu faço para ser marcado, pastor? Pois é disso que eu falei aqui o mês de junho todo. Se separar, se santificar, deixar de se envolver em coisas erradas. Você é cristão. Uma coisa que me chamou a atenção, durante todo o dia de hoje que eu preguei aqui essa mensagem, é que não vale hipocrisia, fingimento, interpretação. Você pode ser uma coisa diante de mim, diante das pessoas, dos seus irmãos da igreja, até diante da tua família. Você pode enganar a todos, menos a Deus. E aqui vale para pastor, vale para obreiro, vale para ministro de louvor, para o membro da igreja antigo, 10, 15, 20 anos de igreja, que aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Como que você vai receber essa marca, se Deus conhece quem você é? Se Deus sabe o que você anda fazendo? Eu não sei, eu não ando vigiando você, não vou atrás do que você está fazendo. Eu não pus um espia na tua cola, um detetive. Mas o Deus que tudo vê, sabe muito bem qual que é o teu proceder diante de todos aqui nessa terra. Se você tem se separado, ou se você tem se misturado. E Ele só vai marcar os que Ele achar separado. E essa marca é uma espécie de selo. Você já enviou alguma carta algum dia? Se você colocar naquela caixinha do correio uma carta sem selo, ela vai para onde? Para lugar nenhum. No máximo, ela vai para o lixo. Mas quando você sela, você vai lá, compra o selo, paga, sela, bota lá. A carta vai chegar no endereço. O que o Senhor quer dizer com isso? Para entrar no céu precisa desse selo. Se você não tiver esse selo, você não viaja. Não vai para lugar nenhum. Aliás, vai para o lixo. Para entrar no céu, precisa do selo. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: muitos dizem, quando eu ficar mais velho, pastor, quando eu tiver mais idade, depois que eu fizer poucas e boas aí, aprontar umas coisas que eu quero aprontar, fumar meio quilo de maconha, cheirar um pouco da cocaína para ver como é que é, e me entupir de bebida alcoólica, e sair por aí ficando com um, com o outro, né? Fazendo sexo ilícito, e aprontando poucas e boas. Aí eu vou pensar em me converter, em parar, analisar os meus atos. Quando eu tiver mais velho, pastor, e quem falou, cara pálida, que você vai ter tempo para isso? Quem disse que você vai chegar lá? É um engano a pessoa achar que vai ter tempo para se arrepender. É igual o outro que diz assim, nem que seja no último segundo de vida, eu peço perdão para Deus, e Ele me perdoa. E quem falou que você vai ter esse último segundo? Amigos, a coisa é séria. Tem gente pensando que vai ter esse último segundo, mas não vai ter não. Um acidente de carro, por exemplo, quem já passou por isso, sabe que em fração de segundos a pessoa choca com outro carro
e esmaga todo o carro ali, e ela morre sem ter esse último segundo para sequer lembrar de Deus e pedir perdão. Eu não sei se você chegou a acompanhar uma reportagem, na época que houve um acidente de um avião, de uma empresa aérea no Brasil, com um jatinho. O jatinho tocou na asa do avião e o avião começou a uma queda livre numa velocidade absurda. E eu estava assistindo a reportagem e os especialistas disseram, quando o avião começou a cair, o cérebro de todos os passageiros e tripulantes pararam na mesma hora. Ninguém ali, segundo os estudiosos lá, a pessoa que estava fazendo a reportagem, teve tempo. Não teve esse último segundo. Ninguém disse um ai sequer. Ai! Não. O cérebro parou por aquela pressão causada com a queda livre do avião. Quando chocou no chão, explodiu, espatifou, todos já estavam mortos há muito. Amigos, nós temos que estar preparados todos os dias. O último segundo sempre será o mais importante da nossa vida. Ou seja, ande na palavra. Não esqueça desse conselho. É a última mensagem que eu estou trazendo dessa série de mensagens falando sobre santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus.